Agora, uma dúvida que eu tenho, né? Hoje a gente vê muito esse movimento trans. Tem muito esse movimento e também a gente está vendo isso nos esportes. E está sendo autorizado, né, os trans, ou as trans, desculpa, pessoal, não sei como falar, a participarem dos esportes na categoria feminina. E claro, na minha visão, o transexual tem mais força, né, naturalmente, para algumas coisas, para esportes, acabam levando medalhas, títulos, enfim. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que isso é correto? O que você pensa sobre isso? Eu recomendo o pessoal que está assistindo que procure bastante sobre isso relacionado ao nome da Ana Paula Henkel, jogadora de vôlei. Ela tem uma militância, não gosto dessa palavra, mas ela tem uma atuação muito forte em combater esta incursão de trans, homens ou mulheres, sei lá, no esporte feminino. Aliás, uma das coisas mais aparentes e mais óbvias pra gente é que dificilmente uma mulher de nascimento muda a sua condição, a sua aparência, sei lá, faz uma cirurgia de reversão ou mutação de sexo, sei lá, e vai para o esporte masculino. Não vai ser aceita essa mulher, porque ela não tem o nível. Isso que você disse, Carol, a minha opinião, você toda, né, toda ali com cuidado. Isso é um negócio completamente antidemocrático. Você vai falar alguma coisa sobre os gays, sobre os trans, você já fica todo assim cheio de 9 horas, né? Então, assim, esse cuidado que você teve para dizer algo óbvio, tá? Nas Forças Armadas Americanas foi realizada uma pesquisa com os recrutas. Olha, o recruta homem, ele não necessariamente é mais forte do que um homem comum, mas a recruta mulher, ela sabe que vai passar por uma prova, um teste físico, que não é um ambiente essencialmente feminino, então ela se esforça muito mais, né? Então, a recruta mulher e o recruta homem das Forças Armadas foram avaliados fisiologicamente, fisicamente, e se descobriu neste relatório das Forças Armadas que a mulher da cintura para cima tem 55% da força de um homem, considerando a recruta média e o recruta médio. Ou seja, mesmo que eu pegasse a melhor mulher e comparasse ela com o recruta médio masculino, eu não teria uma mulher mais forte. Então, mas eu conheço mulheres que são mais fortes do que certos homens. Quando a gente quer fazer uma análise social, a gente tem que partir do que é genérico, temos que generalizar, né? E deixar as exceções de fora. Então, genericamente você está correta, não é só a sua opinião. Inclusive, a própria Simone de Beauvoir diz isso no livro dela, O Segundo Sexo. Uma das primeiras coisas que ela faz, um dos primeiros capítulos, é analisar a biologia. Não só das mulheres, mas dos insetos, das aranhas e tudo mais. E ali nessa análise ela diz, é indubitável, é indiscutível que a mulher é mais fraca do que o homem e não pode enfrentá-lo em uma luta corporal. A mulher vai perder. Inclusive, é por essa razão também que muitas mulheres preferem se aliar aos homens, diz a Simone de Beauvoir, do que ficar contra eles. Porque você ofere mais vantagem se aliando a alguém mais forte do que você, do que competindo com essa pessoa. Então, é óbvio que há uma diferença. Esses atletas, você pode observar um determinado padrão. Esses atletas que nasceram homens, quando eles passam para o esporte feminino, eles têm um critério. Mas tem critério, sim. Mas eu não acho suficiente esse critério. Eu passei 40 anos, 30 anos como homem biológico. Aliás, a testosterona que nós recebemos quando estamos no ventre das nossas mães afeta o nosso cérebro até o dia da nossa morte. Então, esse cara não tem como entrar dentro do ventre da mãe e sofrer uma testosteronizada. Então, o que acontece? Estes caras já viveram 30 anos como homens, eles passam aquele período de adaptação que é exigido pelas federações dos esportes e depois eles vão competir. No esporte masculino, geralmente eles são insignificantes. Quando eles entram no feminino, eles ganham medalha. Sim. Então, assim, isso... Tem muita vantagem. Por favor, né? Imagina no nadador, o homem ele tem mais força, gente. Né? Isso já vem desde a época antiga. Quem ia pra guerra eram os homens são mais fortes. Imagina sei lá, luta de espada na época medieval. Um exército de 10 homens contra 10 mulheres, vai ter uma desvantagem. O homem ele é mais forte, né? Tanto é que a gente pega aí construção e tal, a maioria é homem, os pedreiros, né? Tem pedreiro mulher? Tem, mas a maioria é os homens.